Luzimar passou aqui para os irmãos, tudo isso nos alegra porque tem sido fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Deus tem feito grandes coisas, né, na missão, né, através da vida dos obreiros, né, cada um da forma que tem se empenhado. Então nós somos muito gratos a Deus por tudo que aconteceu no decorrer desse ano. Como foi maravilhoso as nossas visitas às congregações, em cultos, em residências, e não há como não nos alegrarmos na presença desse Deus e contarmos os feitos de Deus, né? Quando a gente ouve, né, aquilo que Deus faz, a gente fica maravilhado, porque a gente sabe que não depende de nós, depende única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus, que é bom e bom em todo o tempo. E eu sei que o ano já está acabando, e eu não queria findar esse ano sem trazer uma breve reflexão sobre gratidão. É um texto bem conhecido de todos nós. Você vai abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso de número 19, né? Texto bem conhecido, mas um texto que sempre, quando lemos, ele fala com graça aos nossos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11 até o verso 19, diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, orando, grato pela oração do pastor Moisés, mas quero te pedir, Senhor, que dos meus lábios, Senhor, o Senhor venha tratar com vidas aqui nessa noite, em especial com a minha, mas principalmente, Senhor, que nunca falte, Senhor, no nosso olhar, no nosso coração, gratidão. Como é ruim, Senhor, ver que muitas vezes teus servos, teus filhos não têm aprendido a dar glórias ao Senhor, não têm sido grato por todos os teus benefícios, mas que nessa noite, através do teu Santo Espírito, o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos enche de incontáveis motivos para nós rendermos graças a Deus, de louvarmos a Deus por todos os seus feitos, de louvarmos a Deus pela salvação bendita na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, louvarmos a Deus porque nós estávamos perdidos, louvarmos a Deus porque o nosso destino natural era o inferno, nós caminhávamos a passos largos, mas um dia a graça e a misericórdia do Senhor alcançou as nossas vidas, alcançou a nossa família. Hoje, por graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui em um país livre, podendo render graças, podendo dar glória a Deus, podendo falar dos seus feitos, né? Na oração de Esdras, ele disse isso, né, sobre esse privilégio que muitas vezes nós não damos graças a Deus e não valorizamos, que é o privilégio de termos as nossas portas abertas. Muitas vezes estão em porões, em barcos, em cavernas, em matas, porque não tem a oportunidade que eu e você tem de render graças a Deus, mas não só por isso,
render graças a Deus pelos seus feitos no nosso meio, pela maneira como o Senhor tem agido, como Ele tem salvado, como Ele tem curado, como Ele tem libertado, como Ele tem feito com que a gente possa caminhar em meio às lutas. Às vezes a gente passa por dificuldade de enfermidades, é curado, mas não há no nosso coração um sentimento de tamanha gratidão. Às vezes somos abençoados por irmãos, pela igreja, por amigos, por parentes, né? E às vezes deixamos de ser gratos, às vezes por coisas tão pequenas que acontecem, né, no nosso meio. Às vezes uma palavra é motivo da pessoa ser ingrata, e não há muitas vezes no nosso coração esse sentimento de que em tudo nós devemos ser gratos a Deus, né? E eu quero sempre levar no meu coração esse sentimento de que cada dia eu preciso ser mais grato ao Senhor. Então eu não sei como você levou esse ano, como foi a sua vida esse ano, quais foram as dificuldades, mas uma coisa eu posso afirmar: seja grato porque hoje você está aqui, seja grato porque hoje você está vendo, né, esse culto, está cultuando a Deus aí da sua casa através de um aparelho de televisão ou de um aparelho celular. Mas enfim, o que importa é que sejamos gratos a Deus. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou grato a Deus, como a irmã Luzimar também relatou aqui, porque inúmeras viagens, eu, pastor Moisés, às vezes eu, pastor André, às vezes eu, irmã Edilson Luzimar, diácono Gerry, irmã Iranilda, às vezes com tantos outros oficiais, Gil, que viaja conosco, Herger Nunes e outros oficiais que estão sempre nos acompanhando em viagens pela Missão Evangelizadora do Nordeste, saindo de casa, muitas vezes chegando de madrugada, né, ali cansado, com sono, e o Senhor tem preservado a nossa vida. Então, para todos os lados, nós conseguimos olhar e dizer: poxa vida, como o Senhor é bom, né? Como a gente gosta de cantar, né, pastor Moisés? Se a gente, como diz a música do nosso Salmos Hinos, conta as bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão, e nós veremos surpreso o quanto Deus já fez. Mas o fato é que nós temos uma facilidade enorme de esquecer os feitos de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 103, é um dos salmos que eu mais gosto, né? No começo do salmo está ali: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 134 diz: bendizei ao Senhor, vós todos os seus servos, ou seja, todos nós que cremos, que fomos salvos e através da salvação em Jesus Cristo nos tornamos servos de Deus, nós devemos bendizer o seu nome. No Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor. E isso é bom para nós, rendermos graças ao Senhor, ter um coração grato. Isso é um privilégio, né, que o Senhor Deus nos dá, de vivermos contentes em toda e qualquer situação. Quando o nosso coração é grato, dificilmente a gente vai murmurar, a gente vai lamentar, a gente vai olhar para as dificuldades e vai enxergar nelas a providência de Deus em todos os dias da nossa vida. Nós não vamos ser frustrados com situações que muitas vezes tentam nos jogar para baixo. Nós vamos estar sempre felizes, dizendo: como é bom servir esse Deus que é o sustentador da minha casa, da minha família, é o sustentador do meu trabalho, é o sustentador da minha fé. Como isso é maravilhoso para nós, meus irmãos, entender que se não for o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Se não for o Senhor na nossa vida, né, certamente, né, o nosso coração também não estaria aqui nesse culto, nessa noite. Mas eu quero, através do texto que nós lemos, apresentar algumas questões que nós precisamos entender acerca desse homem, né, desse estrangeiro, deste cego, né, desse leproso que tinha ali a sua pele, todo o seu corpo coberto por uma doença que os irmãos sabem que, dentro do contexto histórico da Bíblia, uma pessoa leprosa, ela era
afastada da sociedade, não tinham convívio nem sequer da sua própria família. Mas esse homem, ele junto com os outros 9, eles vão atrás de Jesus, e começam a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? E Deus, né, através da ação poderosa da palavra de Jesus Cristo, cura aqueles 10 leprosos. E interessante, né, que eu fico pensando que muitos de nós que estão aqui nessa noite, talvez tenham levantado clamores a Deus esse ano. Eu tive os meus, você aí teve os seus, aquele que você clamou, aquilo, né, que Deus respondeu segundo a sua graça e a sua vontade, aquilo também que Ele não respondeu, porque isso também é fruto da sua graça e da sua bondade, porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não sabemos o que pedimos, mas nós sabemos de uma coisa: aquilo que clamamos a Deus segundo a sua vontade, Ele responde. Então faça um exercício mental, assim como eu fiz também. Qual foi a oração sua que Deus respondeu esse ano? Qual a oração que você diz assim: poxa vida, foi a mão do Senhor? Foi a mão do Senhor que fez isso. Esse ano, né, dentre os muitos privilégios que o Senhor me deu, mais recente, os amados irmãos sabem, eu sou muito grato a Deus, né? Domingo, né, nosso primogênito, nosso primeiro filho, foi batizado. João Davi tem 15 anos de idade, junto com outros jovens aqui da igreja, filhos, né, dessa igreja, outros irmãos também que se agregaram juntamente conosco. E a gente se emociona, mas depois que cai a ficha, a gente para pensar como é maravilhoso saber que o Senhor tem conduzido a nossa casa, a nossa família, como é maravilhoso saber que o Senhor tem sido misericordioso, como é maravilhoso saber que o Senhor tem guardado a vida dos nossos filhos. Como é bom lembrar que lá no começo do ano eu nem pensava nisso, né? Mas final de ano o Senhor nos dá esse presente. E eu tenho o meu coração grato a Deus pela vida do meu filho, pela vida dos meus 2 filhos, pela minha esposa, por tudo que o Senhor tem feito, pela maneira tão maravilhosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas no temor do Senhor. E eu louvo a Deus por este feito que Deus fez na minha casa. E outra coisa que eu gostaria de lembrar, irmãos, acerca desse leproso, é que nós não devemos ser apenas nós que voltamos para agradecer. Dos 10, voltou apenas 1. E por que eu estou dizendo isso? Porque é algo que não apenas nós. Aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, elas atingem também outras pessoas. A bênção que o Senhor derrama na nossa vida, as conquistas de Deus na nossa vida, o propósito de Deus na nossa vida, não são apenas para nós agradecermos, mas também a nossa casa, os nossos irmãos, os nossos parentes, pai, mãe, família, igreja. E como é bom quando todos nós voltamos para agradecer. Eu fico, pastor André pregando domingo, né, e ele falou quantas promessas, né, domingo pela manhã lá no acampamento, quantas promessas nós fizemos nesse ano, né? E quantas promessas faremos para o próximo ano, foi isso que ele disse. Mas, entre altos e baixos, entre idas e vindas, eu
gostaria de dizer à amada igreja: louve ao Senhor por tudo que Deus já fez durante esse ano. E no decorrer desse restante de 2024, já contemple aquilo que Deus vai fazer no próximo ano, porque não depende de nós, não depende, como o pastor André também disse, não depende da economia, não depende de políticos, porque a nossa vida ela não é fruto do acaso, nós não somos entregues à nossa própria sorte, nós estamos na mão e pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e por isso nós rendemos graças pelos feitos de Deus, e eu convido você a não apenas agradecer a Deus, mas também convide a sua família, seus parentes, a estarem com você, glorificando a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, porque isso é maravilhoso demais. As oportunidades que Deus nos dá de louvar a Ele, enquanto estamos caminhando com saúde, com paz, porque muitas vezes nós só entendemos que devemos glorificar a Deus quando chega, quando temos uma vitória grande, quando passamos por uma enfermidade grande, mas cada dia, ao acordar, que possamos ser gratos e dizer: Senhor, eu me acordei, porque o Senhor sustenta a minha vida. Eu estou de pé, porque o Senhor sustentou a minha vida. Eu vou sair para trabalhar, porque eu sei que o Senhor sustenta a minha vida. Eu vou voltar para casa, para perto dos meus, porque eu sei que o Senhor sustenta a minha vida. Então, todos os momentos, nós devemos ser grato ao Senhor. Mas uma outra coisa que eu vejo nesse texto, e isso é muito importante para nós, que nós devemos aprender a dar sempre glória a Deus. Aqui e acolá nós somos tentados a achar, pastor Moisés, que as nossas conquistas, elas são pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pela força do nosso braço, pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. E Jesus, ele diz aqui, diz às pessoas que estavam com ele aqui: não foram 9, porque só este estrangeiro voltou para quê? Para dar glória a Deus. O próprio Jesus diz: só este estrangeiro voltou para glorificar a Deus. E muitas vezes nós somos tentados a achar que aquilo que acontece é pela nossa capacidade. Às vezes nós achamos que a nossa conquista no trabalho é pela nossa capacidade. Às vezes achamos que até que temos saúde, mas isso é da nossa capacidade, porque nós nos alimentamos bem, nós nos exercitamos, nós fazemos de certa forma pensando que fazemos por merecer. Mas eu quero convidar você, assim como eu tenho tentado fazer todos os dias da minha vida, dizer: Senhor, glória seja dada ao teu nome, porque nada, nem ninguém vai fazer com que eu consiga alcançar nada na vida, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, se não for a tua bondade. Então eu preciso cada dia entender que é a mão do Senhor, e eu só posso dar glória a Deus, eu não posso dar glória a mim mesmo, eu não posso dar glória a outras pessoas. Por quê? Porque toda honra e toda glória só pertencem a Deus, e a Ele que nós devemos glorificar. Eu não sei a quem você tem dado glória, se a você mesmo ou se a outras pessoas. As outras pessoas também que Deus coloca na nossa vida, é para nós glorificarmos a Deus pela vida delas, porque se elas em algum momento nos ajudaram, foi porque o Senhor usou elas para nos abençoar. E é assim que nós devemos pensar, para que o nosso coração em nenhum momento venha a entender ou venha de alguma forma nutrir um certo orgulho em achar que somos capazes ou somos merecedores de alguma coisa. Pelo contrário, devemos olhar para a vida desse estrangeiro leproso e dizer: eu voltei para dar glória a Deus, porque a glória só pertence a Ele. E se você
passou esse ano todo e não deu glória a Deus, pois está de pé. Hoje é o tempo oportuno. Eu e você precisamos dar glória a Deus por tudo que Deus fez, mas também por tudo aquilo que Deus fará. Deus, Ele tem sido bom para conosco. Muitas vezes nós é que não conseguimos enxergar. São tantas lutas que nós passamos. Eu estou falando de algo aqui que eu também passo minhas lutas. Todos nós que temos família, que trabalhamos, que saímos, que nos movimentamos, que transitamos aí na rua, todos nós passamos dificuldades. A diferença entre nós que cremos e fomos salvos por Cristo é que nós entendemos que tudo deve ser para glorificar a Deus. Nada na nossa vida deve existir pensamento contrário. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus, e a Ele tão somente que nós devemos glorificar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a ficar de pé e apresentar uma oração de gratidão a Deus. Não sei se você fez isso esse ano, né? Nós acabamos de entrar no último mês do ano, mas se você, assim como eu tento fazer, fizer um exercício mental, você vai ver o quanto o Senhor foi bom esse ano na tua vida, o quanto o Senhor foi bom esse ano na tua casa, o quanto o Senhor foi bom com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos, o quanto o Senhor foi bom com essa igreja, o quanto o Senhor foi bom, né, com a missão evangelizadora do Nordeste, com o departamento de missões, com a União de Homens, com a UAC, com o departamento infantil, né, com o DEMIG, que é o nosso departamento de missões, com o corpo de oficiais, com as auxiliares do ministério. O Senhor é bom e a Ele nós devemos glorificar. Então apresente a sua oração de gratidão a Deus, e eu também quero orar agradecendo a Deus nesse momento. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Porque como é bom, Senhor, lembrar dos Teus poderosos feitos. Como nós dissemos, Senhor, que diz no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos Teus benefícios. Pai, como é bom saber que nós estamos caminhando, Senhor, para o resto desse ano.